Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso estudo e hoje nós vamos iniciar conteúdo muito interessante e que vocês gostam muito, que é a reprodução. Reprodução de todos os seres vivos, não só a nossa reprodução humana, porque nós vamos ter uma aula específica para isso, mas nós vamos estudar os tipos de reprodução em geral, tá certo? E o objetivo dessa nossa aula hoje é conseguir distinguir, diferenciar os conceitos de reprodução assexuada e reprodução sexuada e também identificar os diferentes tipos de reprodução existentes. Nós vamos estudar o que hoje? Nós vamos estudar os tipos de reprodução sexuada e os tipos de reprodução assexuados que existem. E a reprodução nada mais é do que um processo em que todos os seres vivos vão originar descendentes. E essa é a maneira pela qual todos os seres vivos têm se perpetuado em nosso planeta desde a sua origem até os dias atuais. Então, ela é muito importante para que haja continuidade da vida entre esses seres vivos, tá certo? E são vários os tipos de reprodução que os seres vivos apresentam, mas todos eles podem ser agrupados em duas grandes categorias, que são a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Primeiro, vamos conhecer a reprodução assexuada, que não envolve troca de gametas entre os indivíduos e por eles vão surgir novos indivíduos geneticamente idênticos. E são vários os tipos de reprodução assexuada, como a biparticipação, o brotamento, a regeneração e a esporulação. E eu vou detalhar cada um deles aqui para vocês. O primeiro deles, então, é a biparticipação. Ela também pode ser chamada de divisão binária ou cisparidade. Então não esquece de anotar aí, tá certo? Nesse tipo de reprodução, há uma divisão do organismo em dois, e isso acontece por mitose e vai originando duas células geneticamente idênticas e esse ser vivo vai se multiplicando aí ao longo de suas gerações. Esse tipo de reprodução ocorre em bactérias, em protozoários, em algas, em plateumintos e também em organismos chamados de poliquetas. Já o brotamento é o tipo de reprodução que surge de brotos, vão formando colônias e é um tipo de reprodução bem comum em alguns seres, como bactérias, protozoários, fungos e poríferos. Também existe aí esse tipo de reprodução em alguns quinidários, tá? Um outro tipo de reprodução assexuada é a regeneração, que também pode ser chamada de fragmentação ou laceração, onde os organismos eles vão se fragmentar em pedaços e cada pedaço desses consegue formar um novo indivíduo. E esse tipo de reprodução é muito comum em seres chamados de planárias, que é o clássico aí dos vestibulares, tá certo? Mas também ele pode acontecer em alguns seres que são no grupo dos equinodermos, por exemplo, em estrelas do mar, tá? Você corta lá um pedaço, ele origina outro ser vivo, tá? E também ainda na reprodução assexuada, nós temos a esporulação. Essa esporulação é um processo de reprodução, eles vão produzir esporos que eles são liberados aí no ambiente e quando eles encontram condições favoráveis, germinam e eles se reproduzem facilmente dessa forma, tá certo? E esse tipo de reprodução podemos encontrar em fungos, em algas e também em protozoários. Tudo bem? Anotaram até aí? Então vamos para a reprodução sexuada, que ocorre com gametas de indivíduos diferentes que ao se unirem vão formar um novo ser vivo geneticamente diferente dos seus pais. E essa diferença vai ocorrer porque no processo de formação dos gametas ele vai ocorrer por meiose. E nessa ocorrência há o que nós chamamos lá na genética de recombinação gênica. Nesse tipo de reprodução também, os seres representados são chamados de dioicos. Por que eles são chamados de dioicos? Porque eles vão ter o sexo separado. Mas também na reprodução sexuada, o que é que nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar algumas espécies que eles podem apresentar os dois sexos em um único indivíduo, em um único representante. E a esse tipo de organismo nós chamamos de hermafroditas ou indivíduos monóicos. E nesse caso, eles produzem tanto gametas masculinos quanto gametas femininos. E eles podem realizar a autofecundação, que é muito comum em plantas. Mas existem também os casos especiais de reprodução, que nós chamamos de partenogênese. O
que seria essa reprodução chamada de partenogênese? Seria uma reprodução onde as fêmeas elas vão apresentar uma habilidade de procriar sem que haja um parceiro sexual, havendo apenas a participação do gameta feminino, e isso é muito comum de ocorrer em abelhas, em lagartos, em alguns tipos de peixes. E um outro tipo especial de reprodução que nós temos é a pedogênese, que vai ocorrer em indivíduos em formas larvais. Também tem a poliembrionia. Essa poliembrionia ela é muito comum entre nós seres humanos, que é quando vai ocorrer aí a formação de gêmeos univitelinos, tá? Também nós temos a poliovulação, que ocorre em gêmeos bivitelinos, porque vai ter mais de um óvulo fecundado, mas nós vamos tratar esse tipo de reprodução depois, tá certo? Vamos então entender um pouquinho sobre a meiose e a reprodução aí nos seres vivos. Como nós já tínhamos estudado na aula passada, os seres humanos eles têm 46 cromossomos nas suas células corporais e apenas 23 cromossomos nos gametas. E pela fecundação, um par de gametas ele vai se unir e vai formar o zigoto com 46 cromossomos. Esse zigoto ele vai se multiplicar por mitose, que é um processo que conserva o número de cromossomos nas células chamadas de células filhas, onde irá originar um ser humano com células cromossomicamente idênticas, ou seja, com 46 cromossomos. O que caracteriza essencialmente a reprodução sexuada é a sua ocorrência à custa de células essencialmente formadas para essa finalidade reprodutivas, que nós chamamos de gametas. Então, na reprodução sexuada, há 3 características básicas. Então, anota aí, tá certo? A primeira delas é que há produção de células haploides por meiose, que são chamadas de gametas. A segunda característica é a união de células haploides para formar um novo indivíduo, que aí vai ser diploide. Então, é a segunda característica. E a terceira característica é a formação de seres geneticamente diferentes dos seus genitores, tá certo? Então essas 3 são as principais características que você tem que saber para diferenciar, que é o objetivo da nossa aula, a reprodução assexuada da reprodução sexuada. E essa reprodução sexuada, ela é muito importante para aumentar a probabilidade de uma espécie sobreviver às modificações aí do meio ambiente, que esse tipo de modificação nós chamamos no evolucionismo de capacidade adaptativa. E a união dos gametas, que é a cariogamia, ela vai provocar novas combinações de cromossomos nos descendentes, levando a variações nas suas características e aumentando assim a possibilidade de evolução da espécie, tá certo? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!